O que realmente me intriga é como duas pessoas podem viver na mesma rua, trabalhar no mesmo ramo, ter a mesma formação e começar com as mesmas chances na vida, mas uma chega à aposentadoria com tranquilidade financeira e realização pessoal, enquanto a outra passa a vida inteira se perguntando onde errou. Depois de anos observando esse padrão, descobri uma verdade simples: o que as diferencia não são as circunstâncias externas, mas a maneira como cada uma administra seu tempo. Todos reclamam de falta de dinheiro, mas o que poucos percebem é que a maioria já está quebrada muito antes de sentir o aperto no bolso. A verdadeira falência é a do tempo, e a maioria nem sequer percebe. Vou contar sobre dois vizinhos que conheci há anos. Ambos moravam em casas modestas, tinham empregos comuns e famílias para cuidar. Todos os dias, ao acordar às 6 da manhã, os dois viam o mesmo nascer do sol e tinham as mesmas 24 horas pela frente. A diferença começou exatamente aí. O primeiro se arrastava para fora da cama, tomava um café rápido, ligava a televisão para assistir as notícias, perdia meia hora no celular, se arrumava às pressas e saía correndo para enfrentar o trânsito. À noite, chegava exausto, jantava em frente à TV, assistia a alguns programas, reclamava do chefe ou das contas e dormia por volta das 11. Esse ritual se repetiu por anos, sem nenhuma mudança significativa. O segundo, por outro lado, acordava no mesmo horário, mas dedicava a primeira hora do dia a algo produtivo, ler, aprender algo novo ou trabalhar em um projeto paralelo. Planejava seu dia com cuidado, definia prioridades e executava suas tarefas com propósito. À noite, usava o tempo para construir algo, um negócio, uma habilidade ou até mesmo fortalecer os laços com a família. 20 anos depois, o primeiro continuava preso às mesmas queixas, esperando que a sorte mudasse, sem entender por que a vida parecia tão difícil. O segundo havia construído um negócio bem-sucedido, criado filhos que o respeitavam e conquistado oportunidades que a maioria só sonha em ter. Ambos moravam no mesmo bairro, tinham as mesmas condições iniciais e recebiam as mesmas 24 horas diárias. A diferença? Um gastava seu tempo, o outro investia. Aqui está uma verdade que muitos preferem ignorar: o tempo é o recurso mais democrático que existe. Não importa sua origem, formação, cor da pele, contatos ou herança familiar. Rico ou pobre, jovem ou velho, com ou sem diploma, todos recebem exatamente 86.400 segundos por dia. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Não dá para guardar para depois, não dá para pedir emprestado do amanhã e muito menos recuperar o que foi desperdiçado ontem. Quando o dia termina, esses segundos desaparecem para sempre. Isso é o que chamo de igualdade econômica perfeita. Mas aqui vem o detalhe crucial: embora todos recebam o mesmo depósito diário, o retorno desse investimento varia drasticamente. Alguns transformam suas 24 horas em sabedoria, riqueza e relacionamentos significativos. Outros, com as mesmas horas, acumulam arrependimentos, dívidas e sonhos desfeitos. O tempo foi igual para todos. O resultado, não. A explicação é simples: um grupo aprendeu a investir suas horas com inteligência, enquanto o outro as desperdiçou sem critério. E uma das frases mais caras que alguém pode dizer é: não tenho tempo. Toda vez que ouço isso, tenho vontade de interromper e dizer: você tem todo o tempo que existe. O que falta não é tempo, mas um plano para usá-lo. Falta disciplina. Falta respeito por esse recurso precioso. Quando alguém diz que não tem tempo para ler, na verdade está dizendo que a leitura não é prioridade. Quando afirma que não tem tempo para se exercitar, está admitindo que a saúde não é importante. E quando diz que não tem tempo para trabalhar nos próprios sonhos, está confessando que esses sonhos não valem o esforço. Não há problema em escolher prioridades, mas é preciso ser honesto consigo mesmo. Você tem tempo. A questão é como está gastando. Lembro-me claramente do dia em que comecei a trabalhar com o Sr. Shafi, o mentor que mudou minha vida. Eu tinha uns 25 anos, estava sem dinheiro, atrasado em compromissos e cheio de desculpas. Um dia, cheguei atrasado a uma reunião e soltei a velha desculpa: o trânsito estava ruim, o despertador não tocou, você sabe como é. Ele me olhou com aqueles olhos penetrantes e disse: Jim, pessoas bem-sucedidas acordam cedo.
Elas não esperam o despertador, elas o vencem. Não enfrentam o trânsito, elas o evitam. Não inventam desculpas, elas fazem progresso. Depois, soltou uma frase que nunca mais esqueci: se quiser saber onde você estará daqui a 5 anos, me mostre como você passa suas manhãs. Aquilo me atingiu como um soco. Ele não estava falando de sorte, de oportunidades ou de circunstâncias. Estava falando das pequenas decisões que eu tomava todos os dias com meu tempo. A partir daquele momento, comecei a prestar atenção e percebi algo revelador: as pessoas bem-sucedidas que eu conhecia usavam suas manhãs de um jeito completamente diferente do meu. Enquanto eu dormia até o último minuto e corria para me arrumar, elas já tinham 3 horas de produtividade no dia. Exercitavam-se, liam, planejavam. Antes mesmo do café da manhã, já tinham feito mais do que a maioria das pessoas faz em um dia inteiro. E o mais impressionante, elas tinham as mesmas horas matinais que eu. A diferença era o valor que atribuíam a elas. Vou mostrar um cálculo que pode mudar sua perspectiva. Imagine que você desperdiça apenas 30 minutos por dia. Pode ser rolando o feed do celular sem pensar, assistindo a programas que nem gosta ou passando tempo na sala de descanso reclamando de coisas que não pode controlar. 30 minutos parecem inofensivos, certo? Mas vamos fazer as contas: 30 minutos por dia, vezes 365 dias, resultam em 182,5 horas por ano. Isso equivale a mais de 7 dias inteiros. Em 5 anos, são 36 dias, mais de um mês de horas úteis jogadas fora. Em 40 anos, são 293 dias, quase um ano inteiro da sua vida perdido em atividades que não agregam nada. Agora, inverta essa lógica. E se você investisse esses mesmos 30 minutos diários em algo valioso? Se usasse esse tempo para ler livros da sua área, em 5 anos se tornaria um especialista. Se dedicasse a construir relacionamentos com pessoas que podem ajudá-lo a crescer, em 5 anos teria uma rede de contatos incrível. Se aplicasse esse tempo em exercícios, aprendizado de novas habilidades ou desenvolvimento de um negócio, o efeito acumulado seria extraordinário. Mesmos 30 minutos, vidas completamente diferentes. O grande erro da maioria é confundir estar ocupado com ser produtivo. Muitas pessoas passam o dia correndo de um lado para outro, apagando incêndios, respondendo a cada e-mail e notificação que aparece. Chegam ao fim do dia exaustas, achando que foram produtivas. Mas estar ocupado não é sinônimo de ser produtivo. Atividade não significa realização. Você pode estar ocupado girando em círculos, fazendo coisas que não levam a lugar nenhum. A pergunta certa não é você está ocupado, mas o que você está realizando com seu tempo? Reunião com o CEO da sua empresa. Você não cancelaria um compromisso importante com outra pessoa só porque não estava com vontade, certo? Então por que fazer isso consigo mesmo? A verdade é que, quando você não protege seu tempo, alguém ou algo vai ocupá-lo para você. E na maioria das vezes, não será com o que realmente importa. É como deixar a porta da sua casa aberta e se surpreender quando estranhos entram e bagunçam tudo. Seu tempo é sua casa. Se você não trancar as portas, o mundo vai invadir. Mas aqui está o detalhe que pouca gente entende: não basta apenas bloquear o tempo. Você precisa bloquear o tipo certo de tempo. Não adianta reservar 2 horas para trabalhar se você passar esse tempo respondendo e-mails aleatórios ou organizando sua mesa. O tempo bloqueado precisa ter um propósito claro, uma intenção definida. Se você reservar 1 hora para aprender algo novo, mas passar 50 minutos procurando o curso perfeito no YouTube, não está avançando. Está apenas fingindo que está. Uma técnica que me ajudou muito foi a regra dos 3 grandes. Todo dia, antes de dormir, eu identifico as 3 coisas que, se eu fizer, farão daquele dia um sucesso. Não 10, não 20. Apenas 3. E essas 3 coisas não são tarefas genéricas como trabalhar ou ser produtivo. São ações específicas: finalizar o relatório do cliente X, fazer 30 minutos de exercício, ligar para minha mãe. Quando você acorda, essas 3 coisas já estão definidas. Você não precisa decidir o que fazer, só precisa fazer.
E sabe o que acontece quando você começa a fazer isso? Você percebe que a maior parte das coisas que ocupam seu dia não estão nessas três. Elas são apenas ruído. E o ruído é o maior inimigo da realização. Ele te distrai, te cansa e, no fim, te faz sentir que trabalhou muito sem ter construído nada. Outro ponto crucial é aprender a dizer não. Não é uma palavra pequena, mas tem um poder enorme. Cada vez que você diz sim para algo que não importa, está dizendo não para algo que importa. Se você aceita uma reunião desnecessária, está dizendo não para o tempo com sua família. Se você passa a noite assistindo séries, está dizendo não para aquele projeto que poderia mudar sua vida. Não é sobre ser egoísta, é sobre ser estratégico. Você não pode fazer tudo. Então precisa escolher o que realmente merece seu sim. E aqui vai uma verdade incômoda: a maioria das pessoas não falha por falta de tempo, mas por falta de coragem. Coragem de priorizar. Coragem de dizer não. Coragem de proteger o que é importante. Porque quando você começa a fazer isso, algumas pessoas vão ficar incomodadas. Vão dizer que você está ocupado demais ou não tem tempo para nada. Mas essas mesmas pessoas são as que, no fim da vida, vão olhar para trás e se perguntar por que não fizeram mais. Seu tempo é seu ativo mais valioso. Não é renovável, não é substituível, não pode ser guardado para depois. Cada segundo que passa é um segundo que você nunca mais vai recuperar. Então a pergunta não é como faço para ter mais tempo, mas como vou usar o tempo que já tenho. A resposta começa com uma decisão simples: parar de reagir e começar a agir. Parar de deixar a vida acontecer com você e começar a acontecer para a vida. Porque no fim das contas, não são as horas que você vive que definem sua vida, são as horas que você investe. E investir tempo é como plantar uma árvore. Você não vê os frutos imediatamente, mas um dia olha para trás e percebe que tudo que colhe hoje foi plantado ontem. 5 anos, eu havia lido mais de 180 livros. Não porque eu fosse mais inteligente ou tivesse mais tempo, mas porque escolhi investir meia hora diária no que realmente importava. E essa meia hora, repetida com disciplina, transformou minha mente, minhas decisões e, consequentemente, minha vida. Aqui está a verdade que ninguém te conta: o conhecimento não é poder, é o potencial de poder. O que você faz com o que aprende é que determina se esse potencial se transforma em resultados. Você pode ler todos os livros do mundo, assistir a todos os cursos, ouvir todos os podcasts, mas se não aplicar o que absorve, é como encher um balde furado. A água entra, mas nunca se acumula. O aprendizado só se torna valioso quando se traduz em ação. E é aí que a maioria das pessoas tropeça. Elas confundem consumo com produtividade. Acham que assistir a um vídeo motivacional ou ler um capítulo de um livro já é suficiente. Mas motivação sem ação é como um carro com o tanque cheio e o freio de mão puxado: você tem todo o combustível, mas não vai a lugar nenhum. O que separa quem realiza daqueles que apenas sonham não é a quantidade de informação que consomem, mas a quantidade de informação que aplicam. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você queira aprender a tocar violão. Você pode passar anos assistindo a tutoriais no YouTube, comprando métodos caros, até decorar todas as escalas e acordes. Mas se nunca pegar no instrumento e praticar, no dia em que finalmente tentar tocar, seus dedos não vão obedecer. O violão não vai soar. Por quê? Porque o aprendizado real acontece na execução, não na teoria. O mesmo vale para qualquer habilidade, seja cozinhar, programar, negociar ou liderar. Você só domina algo quando faz, erra, ajusta e faz de novo. E aqui está o segredo que poucos entendem: a consistência vence a intensidade. Não importa se você estuda 8 horas num único dia e depois abandona por um mês. O que importa é fazer um pouco todos os dias, mesmo que seja apenas 15 minutos. Porque é a repetição diária que cria o hábito, e o hábito é o que transforma o esforço em resultado. Um pianista não se torna virtuoso praticando uma vez por semana. Um atleta não ganha uma medalha olímpica treinando quando dá vontade. Eles alcançam a excelência porque fazem o trabalho mesmo quando não têm vontade. Agora, pense na sua vida. Quantas áreas você gostaria de melhorar? Saúde,
finanças, relacionamentos, carreira? Para cada uma delas, existe um pequeno passo que você pode dar hoje e repetir amanhã. Não precisa ser grandioso. Se quer ficar em forma, comece com 5 minutos de alongamento. Se quer economizar dinheiro, transfira R$ 10 para uma poupança. Se quer escrever um livro, escreva uma frase. O importante não é o tamanho do passo, mas a direção. Porque pequenos passos, dados consistentemente, levam a lugares que grandes saltos esporádicos nunca alcançarão. E aqui está a parte que dói ouvir: a maioria das pessoas não falha por falta de talento ou oportunidade. Elas falham por falta de execução. Elas sabem o que precisam fazer, mas não fazem. Sabem que deveriam acordar mais cedo, mas apertam o soneca. Sabem que deveriam estudar, mas assistem a mais um episódio. Sabem que deveriam se exercitar, mas arrumam desculpas. E assim, dia após dia, elas trocam o extraordinário pelo medíocre, não por falta de conhecimento, mas por falta de ação. Mas você não precisa ser como a maioria. Você pode escolher diferente. Pode decidir que, a partir de hoje, vai parar de esperar pela motivação e vai começar a agir apesar da falta dela. Pode decidir que vai usar seu tempo não como um espectador, mas como um investidor, colocando cada minuto em algo que vai render frutos no futuro. Pode decidir que vai parar de se enganar com a ilusão do algum dia e vai começar a construir o hoje. Porque no fim das contas, a vida não é uma corrida contra os outros. É uma corrida contra o tempo, e contra a versão preguiçosa de si mesmo. E a única maneira de vencer é acordar todos os dias e escolher, de novo, fazer o que importa. Não quando for fácil. Não quando der vontade. Mas especialmente quando não der. Porque é nesses momentos que as verdadeiras mudanças acontecem. Então, qual vai ser a sua escolha? Continuar deixando a vida passar enquanto você espera pelo momento perfeito? Ou começar agora, com o que você tem, onde está, e construir algo que vale a pena? A resposta não está no futuro. Está no próximo minuto. E o próximo minuto é tudo o que você tem. Sem direção, como se o tempo fosse um recurso infinito. Mas a verdade é que cada manhã desperdiçada, cada noite arrastada em distrações vazias, cada semana que passa sem propósito, não são apenas perdas passageiras, são pedaços da sua vida que você nunca mais recuperará. E o mais irônico é que a maioria das pessoas só percebe isso tarde demais. Elas olham para trás e se perguntam: onde foi parar todo aquele tempo? Como se o relógio tivesse acelerado sem aviso. Mas o relógio não acelera. Ele apenas marca o ritmo constante de uma vida que foi vivida, ou desperdiçada, um dia de cada vez. A questão não é se você tem tempo. A questão é o que você faz com o tempo que tem. Porque, no fim das contas, não são as grandes decisões que definem uma vida, mas as pequenas escolhas diárias. Aquela meia hora que você decidiu investir em aprender algo novo em vez de rolar o feed sem pensar. Aquela conversa difícil que você teve coragem de ter em vez de adiar mais uma vez. Aquele momento em que você disse sim para o que realmente importava, mesmo quando era mais fácil dizer depois. O problema não é a falta de oportunidades. É a falta de ação no momento certo. E o momento certo nunca é quando as coisas estiverem melhores. Porque as coisas nunca estarão melhores do que agora, a menos que você faça com que fiquem. A vida não espera por você se organizar. Ela segue em frente, e se você não se mexer, vai ficar para trás, olhando para trás e se perguntando como tudo passou tão rápido. Mas aqui está a boa notícia: você ainda tem hoje. E hoje é o único dia que você pode controlar. Não o ontem, que já se foi, nem o amanhã, que ainda não chegou. Hoje é o seu ponto de partida. E o que você fizer com ele, ou deixar de fazer, vai determinar o tipo de vida que você terá daqui para frente. Então, o que você vai fazer com o seu hoje? Vai deixá-lo escapar entre os dedos, como tantos outros antes? Ou vai pegar esse dia, esse único dia que você tem garantido, e usá-lo para construir algo que vale a pena? Porque, no fim, não são as pessoas com mais tempo que vencem. São as pessoas que usam melhor o tempo que têm. E isso começa agora.
Não quando você estiver pronto. Não quando as condições forem perfeitas. Mas agora, com o que você tem, onde você está. O futuro não é algo que acontece com você. É algo que você constrói, um dia de cada vez. E cada dia é uma nova chance de escolher. De fazer diferente. De fazer melhor. Então, qual vai ser a sua escolha? Avanço real. Aqueles anos se foram, e tudo o que resta deles é a lição que deixaram. Seus dias são a vida parcelada. A forma como você vive cada dia é a forma como você vive a sua vida. Mas aqui está a boa notícia: não importa o que você fez ontem, no ano passado ou há uma década. Você não pode mudar o passado, mas pode mudar o seu padrão, e pode começar agora mesmo. Hoje pode ser o dia em que tudo muda. Não algum dia, não na segunda-feira, não quando as coisas estiverem perfeitas. Hoje. Este exato dia pode ser o início de uma vida completamente diferente, se você estiver disposto a redesenhar como usa suas horas. Pense onde você estará daqui a 5 anos se continuar vivendo seus dias exatamente como vive agora. A mesma rotina matinal, o mesmo fim de noite, os mesmos hábitos. Para onde essa estrada leva? Seja honesto consigo mesmo. Agora, imagine onde você poderia estar em 5 anos se redesenhasse seus dias a partir de amanhã. Se protegesse suas manhãs, investisse em aprendizado, eliminasse o que desperdiça seu tempo e focasse no que realmente importa. Esse é um destino completamente diferente, não é? Sua vida não muda até que seus dias mudem. Você pode estabelecer todas as metas que quiser, fazer todos os planos, sonhar todos os sonhos, mas nada se transforma até que você transforme o que fazenda com suas 24 horas. A boa notícia é que não precisa mudar tudo de uma vez. Comece com 1 hora. Domine sua manhã. Reserve 1 hora por dia para algo que faça diferença. Apenas 1 hora de foco dedicado à sua saúde, ao seu aprendizado, ao seu negócio, aos seus relacionamentos, qualquer área que precise crescer em sua vida. 1 hora por dia são 365 horas em um ano. Isso é suficiente para transformar qualquer coisa. Então, aqui está o desafio: pare de esperar que sua vida mude e comece a mudar seus dias. Pare de dizer "começo na semana que vem" e comece amanhã de manhã. Projete seu dia desde o amanhecer até a noite. Decida o que importa. Proteja seu tempo como o recurso precioso que ele é. Viva com a urgência de quem entende que cada dia conta, porque conta mesmo. Sua herança não é o que você fará um dia. É o que você está fazendo com suas horas agora. Faça com que elas valham a pena.